isso, cuidado. No caso das ferrovias, afetou também a logística da população, porque praticamente nós que tínhamos uma malha de transporte público ferroviário, hoje se reduziu a 2 ramais e ainda com 2 ou 3 comboios por semana. Nós precisamos construir uma rede ferroviária em todo o país para, no fundo, beneficiar a população que possa ter alternativa de transporte, para beneficiar a população, para diminuir o custo do frete dos bens que circulam aqui. E para isso precisa ter investimento de todo o povo, independente se aquilo vai dar lucro ou não. Hoje eles privatizaram todas as ferrovias e os únicos ramais que as empresas privadas estão fazendo é para construir para exportação. Exportação de minério de ferro, exportação de soja. De novo, a ferrovia não é para beneficiar o povo. O saldo da privatização do setor elétrico foi desastroso para todo o Brasil. Um exemplo surreal foi a privatização da Light. Já em 1979, o governo da ditadura comprou a Light da Braskem Limitada 2 anos antes do contrato de concessão acabar, quando a empresa passaria ao controle do Estado brasileiro sem ônus. No entanto, ela foi comprada por 380 milhões de dólares. 17 anos após a estatização, em 1996, a Light foi privatizada. O então ministro do Planejamento, José Serra, orgulhoso declarou: "Foi o maior leilão do país". No contrato, havia a absurda previsão da piora dos serviços, com autorização do aumento do número de blackouts e apagões. Como em quase todos os processos de privatização do setor, antes da venda houve o reajuste das tarifas de energia. No caso da Light, foi de 58% e o pagamento com as chamadas moedas podres. Além da utilização de empréstimos do BNDES com recursos retirados do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, do Fundo de Garantia, FGTS e do PIS/PASEP. Não faltam casos desse desmonte do setor energético em todo o país. A condução da privatização do setor elétrico brasileiro foi absurda. E como na geração não foi feito investimento e também muito pouco na transmissão, na hora que a economia cresceu um pouquinho, que foi o ano 2001, entrou em colapso. Não havia capacidade instalada para atender a demanda e faltou energia no Brasil. Houve um racionamento mano-militário, né? As famílias foram obrigadas a reduzir seu consumo sob ameaça de desligamento. E a Light apagou o Rio de Janeiro. Isso foi logo no primeiro verão após a privatização, o que mostra o insucesso da privatização. Se o Estado ia mal, sem ele pior ainda. As reclamações quanto à má qualidade dos serviços, apagões e acidentes são comuns em quase todos os estados. O Ministério Público, no Rio de Janeiro, após trocas de acusações entre as empresas, responsabilizou pelos incêndios em galerias e explosões em bueiros tanto a Light como a concessionária de gás canalizado SEG, também privatizada em 1997. A privatização no Brasil começou pela distribuição e seguiu na transmissão, e a última a ser atingida foi a geração. A barragem interrompe a passagem da água, e isto só pode ser uma função do Estado, dado a sua intervenção física, não só no sistema físico, como também social, porque a área é às vezes utilizada para várias outras coisas e populações são atingidas, não é? Então, o papel do Estado aí, né, na geração elétrica se torna mais flagrante. A ideia do monopólio natural
devido a essa forma de geração. É uma história muito triste, no caso da energia elétrica, porque o Brasil, que tinha na hidroeletricidade a grande componente da matriz energética brasileira, que era, do ponto de vista mundial, economia de grande porte, o Brasil tinha a matriz energética melhor do planeta, ainda é muito boa, mas perdeu muito, metendo os seus pés pelas mãos. E se meteu os pés pelas mãos de tal maneira que o Brasil, que tinha uma das tarifas de energia elétrica mais baixas do planeta, hoje já tem uma das mais elevadas do planeta. Furando e furando. 200 metros, 500 metros, 2.000 metros, 5.000 metros, até jorrar o petróleo. Quando o neoliberalismo, a onda neoliberal atingiu o Brasil, da qual resultou a revisão constitucional de 98, a joia da coroa das privatizações brasileiras, das empresas estatais brasileiras, era a Petrobras. Uma empresa estatal que tem não só conhecimento e competência e experiência, mas uma vontade nacionalista de descobrir recursos energéticos brasileiros, sendo a energia um assunto de segurança internacional. Esqueceram-se aqueles que formularam essa política e essa estratégia do significado que a Petrobras tem para o povo brasileiro. Independente de condição social, econômica, visão política, até ideológica, né? A Petrobras é uma empresa, diferentemente das outras estatais que provieram da estatização de empresas privadas estrangeiras que havia no Brasil. A Petrobras não. A raiz da Petrobras o petróleo é nosso. A raiz da Petrobras é essencialmente nacionalista. Está na raiz do nosso povo. Então a Petrobras não só o povo brasileiro entende isso, como considera a Petrobras também uma reafirmação da nossa autoestima, como um povo competente para realizar, planejar, projetar e operar grandes projetos, né, de engenharia e de desenvolvimento nacional. A Petrobras é a maior empresa brasileira em patrimônio, é a maior empresa em conhecimento. Nós somos o cérebro mundial dos nossos engenheiros de como conseguir tirar o petróleo a 7.000 metros debaixo do mar, no chamado pré-sal. Somos os únicos que acumulamos conhecimento científico nessa área. Nós somos a empresa de maior potencial de exploração, porque, teoricamente, todo o petróleo pertence à nação. O Fernando Henrique, como é uma empresa grande e era a pérola da coroa, ele tentou privatizá-la e transformá-la numa empresa comum, inclusive mudando o nome, né, para Petrobras, porque eles diziam que os gringos não conseguiam pronunciar o Brás com S. Olha o nível de mediocridade dessa nossa burguesia subalterna, da qual o Fernando Henrique foi o seu principal porta-voz e representante. Mas por ela ser tão grande, não deu tempo eles seguirem o caminho natural da privatização. Eles tentaram pela venda das ações, tentaram pela quebra do monopólio, e isso conseguiram. E a Petrobras é o que é, porque teve a reserva do mercado interno para si. Não foi por nenhuma outra razão, é porque tendo o mercado interno para si no negócio do combustível, ela pôde o quê? Acumular recursos, competência, visão de futuro, departamento de geologia e poder se converter na empresa que se converteu. Entretanto, repare que a privatização, no caso da Petrobras, o que é que ela fez? Cortaram
pernas da Petrobras. Cortaram a perna petroquímica da Petrobras e cortaram a perna dos fertilizantes da Petrobras. Que essa é uma projeção da ideia de ir descaracterizando a Petrobras como uma empresa ligada ao desenvolvimento das forças produtivas nacionais. A privatização das telecomunicações foi um crime contra o Brasil e muito pouco compreendido. O Brasil tinha 4 satélites. O Brasil tinha toda uma rede de comunicação própria. O Brasil tinha os cabos que nos conectavam com o mundo. E isso foi entregue a preço de banana exatamente para os Estados Unidos. Esse é só um exemplo, entre tantos, como naquele momento que nós tínhamos que certamente reestruturar o sistema Telebrás, sem dúvida alguma. Mas o modelo adotado foi um modelo completamente antinacional, um modelo que transferiu o controle das comunicações brasileiras para fora do país, né? Um modelo que tornou as comunicações brasileiras exportadoras líquidas de capital, que não era, né? Um modelo que destruiu o parque industrial tecnológico que o Brasil tinha em cima das telecomunicações. O sistema Telebrás recebeu fartos investimentos a partir de 1996 e, após ser desmembrado em 12 empresas, foi a leilão em 1998. 2 dias antes da venda, havia 100 ações movidas em todo o país contra a privatização. No dia do leilão, manifestantes e policiais entraram em confronto nas imediações da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro com um saldo de 11 presos, 48 feridos e a entrega do sistema de telecomunicações brasileiro ao capital privado. A Telebrás foi comprada por empresas italianas, portuguesas, espanholas e norte-americanas. O que era bom para eles não era bom para o Brasil. Em 2013, a empresa espanhola Telefônica divulgou um balanço de sua receita global, em que apontava as operações no Brasil como as que davam o maior faturamento à empresa. Os lucros obtidos no Brasil pela Telefônica servem para sustentar a expansão de sua matriz na Europa. Se pensou inicialmente que a privatização ela traria concorrência para o setor, poderia trazer a qualidade dos serviços, redução dos preços. Então, a ideia da privatização que o consumidor tinha, e todos nós da defesa do consumidor, era justamente isso, que nós pudéssemos trazer qualidade de vários serviços para os consumidores e também poderíamos ter acesso a bens e serviços que até então não era possível. Mas o que se observou pós-privatização e logo depois de alguns setores é que os preços subiram num nível muito elevado. A prometida concorrência não foi possível até o momento. Nós temos setores como telefonia, nós temos pouca concorrência. A rigor você tem a expansão, a melhoria e até baixos preços de serviço, né, e competição em cerca de 300, no máximo 400 municípios brasileiros, que é onde está a renda concentrada, onde você tem efetiva atividade econômica, né? Na maior parte do país, onde a atividade econômica é baixa, a renda é baixa, né? Você tem um operador monopolista, que no caso hoje é a Telemar Oi, que pratica a partir daí preços de monopólio. Aproveita e pratica preços de monopólio. As agências reguladoras, ANEEL, Anatel, ANP, Anvisa e agências estaduais foram criadas no Brasil como parte do pacote das privatizações. Houve a paralisação dos investimentos e o desmonte das empresas públicas propositadamente, com o objetivo de justificar a necessidade de privatizar. E as agências foram apresentadas como guardiães do interesse público. Hoje,
se constata que elas muito pouco fazem na defesa dos interesses dos usuários dos serviços. Elas foram pensadas justamente para trazer ali uma certa independência, para poder agir de forma independente, mas o que se vê é a captura dessas agências. Hoje elas são capturadas, elas têm ali o comando do próprio governo e, portanto, elas não são independentes e não podem fazer um trabalho que pudesse realmente equilibrar o mercado. As agências reguladoras foram pensadas para permitir o capital vir para os países como o Brasil. Elas são um instrumento do neoliberalismo. É o caso da ANP. A ANP, a ANEEL também, né? Elas são empreendimentos que visam favorecer as condições do capital. Eu não acho que elas tenham um papel que deviam ter público. Elas são, inclusive, inúteis. Era melhor que a Petrobras cuidasse do petróleo e não houvesse leilão nenhum. A privatização não ocorreu apenas pela venda do patrimônio material do Estado. A lógica privatista fez dos serviços públicos uma riqueza a ser privatizada. As pessoas, quando têm um filho doente, elas estão mais ou menos dispostas a pagar a qualquer coisa, raspa a gaveta e consegue. Então, quando você privatiza esse tipo de serviços e torna eles com objetivo lucrativo, você deforma todo o processo. Na saúde, tinha 2 projetos, para mim, em disputa. O projeto da reforma sanitária, construído nos anos 80, que está colocado de uma certa forma, apesar de algumas mudanças já, na Constituição de 88 e na lei orgânica, nas leis orgânicas, e o projeto privatista. E o projeto privatista torna-se hegemônico. Em 2 anos foram fechados 11 mil leitos públicos e criados 8 mil e poucos leitos privados. A implementação do SUS foi muito incipiente, o subfinanciamento, a não realização de concurso público, a precarização